rapaziada, provavelmente você que caiu aqui nesse vídeo tem o seu gênero de obras asiáticas preferida, tanto manhwa, mangá ou manhwa. Você provavelmente tem o seu estilo, o seu gênero favorito, e eu também sou assim. Então hoje eu quero comentar com vocês sobre o meu gênero preferido desse estilo de obra, que é jogos virtuais. Provavelmente, se você é como eu, você deve ter assistido Sword Art Online quando era criança, o famoso Sao, e ficou impressionado em como o mundo daquele anime era incrível. Olha essas construções, olha essa ambientação. Isso foi uma obra de arte a primeira temporada, porque a segunda e a terceira foi... Você provavelmente ficou impressionado com o conceito de realidade virtual e ficou se perguntando o como caralhos seria foda se aquilo pudesse acontecer no nosso mundo. E hoje, 13 anos depois do lançamento do anime, a gente não chegou nem perto disso. Temos o óculos de realidade virtual, mas ele não chega nem aos pés de como é o conceito da realidade virtual de obras, tanto Sao, e recentemente também tivemos Shangri-La Frontiers, que é um puta anime do caramba, que eu recomendo pra quem não assistiu, e eu tenho que voltar pra assistir. Mas enfim, o conceito de realidade virtual em obras asiáticas, tanto manhwa e mangá, é um bagulho muito louco, porque o autor tem a liberdade de desenvolver toda uma criação de mundo, todo um enredo, qualquer coisa que o autor tenha em mente, ele pode usar com a desculpa de estar dentro do jogo. Então, o autor pode colocar o personagem principal mega overpower e usar a desculpa que ele só é daquele jeito porque ele tem itens, habilidades que ele conseguiu dentro do jogo. E convenhamos que para qualquer pessoa que joga um RPG ou um MMORPG ou já jogou, sabe que você pode buildar o seu personagem e deixar ele extremamente roubado, mano. Todo mundo tá ligado que você consegue zerar Elden Ring só de mago, e é a coisa mais fácil do mundo. Então, eu acho um conceito de realidade virtual em obras, principalmente manhwa, que hoje em dia é o que mais explora esse tema. Mangá, dificilmente você vê uma obra decente nesse tema. Normalmente, quando você tem mangá de realidade virtual que envolve jogo, é sempre um isekai, que o cara vai lá pra dentro do jogo e ele fica preso lá. Só que no quesito de manhwa é diferente, porque o autor consegue desenvolver legal a linha tênue entre o personagem viver uma parte da vida dele dentro do jogo, porque ele entra no jogo ou pra ficar famoso ou pra mudar a vida dele, ou os dois. Normalmente a gente tem um personagem que já jogava o jogo e por algum motivo ele reseta a conta dele, ele perde o personagem dele e ele decide depois por criar uma conta nova e começa a grindar o personagem e depois ele fica extremamente roubado. Ou a gente tem um personagem que simplesmente por algum motivo dá errado, aí ele morre e volta no tempo, como foi uma obra que eu citei no vídeo passado, que foi o retorno do jogador de classe SS, que o protagonista simplesmente trucidado por uma das guilds mais poderosas do jogo que ele joga, ele acaba perdendo tudo. Aí em um simples dia que ele foi atacado, ele sai do jogo, aí do nada ele volta 3 anos antes na vida dele, quando o jogo que ele jogava tava prestes a ser lançado. Aí ele usa essa oportunidade para buildar o personagem dele todo e ficar totalmente roubado. Ou também temos um recomeço do iniciante, que diferente do jogador de classe SS, é simplesmente o protagonista super azarado que deve agiotas, e ele vai fazer um item lá, aí ele começa a acertar os upgrades, os aprimoramentos do item, só que ele é tão ganancioso e tão azarento que ele acaba destruindo o item dele e ele fica sem rumo, porque ele tá devendo os agiota e fica com medo de morrer. Então, a mente dele entra em colapso e quando ele acorda, ele voltou no tempo. Então, obras de realidade virtual possibilitam o autor desenvolver qualquer coisa. Lógico que tem obras que não conseguem levar isso a sério e o autor acaba se perdendo, mas quando o autor consegue acertar os pontos necessários para a história ficar decente, ou quando o autor consegue fazer minimamente um personagem decente, as histórias, na maioria das vezes, conseguem ser muito boas. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui algumas das obras que eu mais gosto, que eu mais leio, e recomendar para vocês, para ver se vocês curtem também, né? Então, só bora. Mas vocês podem ficar tranquilo que as obras que eu vou citar aqui não tem nada a ver com essas duas. As obras que eu vou falar, o autor consegue fazer direito à vida do protagonista dentro do jogo e fora do jogo. Então o protagonista não precisa voltar no tempo nem nada, ele consegue superar os seus problemas sem precisar voltar no tempo e nem nada. Então vamos começar aqui porque, cara, eu só tenho obras fodas pra vocês hoje, rapaziada.
Vamos começar então pelo Retorno do Ranker, que dentre essas obras que eu vou falar, é umas que tá assim no top nesse estilo pra mim. A história vai girar em torno de Kang Hyun-yoo. Eu não sei falar nomes coreanos, tá, mano? Então eu vou falar tudo errado. Que um dia já foi considerado o maior jogador de um jogo de MMORPG de realidade virtual chamado Arena. Ele tinha um personagem, Han-Kyun, que todo mundo conhecia, chamado Miligod. Só que de repente o Prota só desiste de jogar porque ele decide viver a vida dele, porque pra ele continuar jogando não fazia tanto sentido, ele preferia começar a viver a vida dele e cuidar das coisas que o pai dele tinha, né, porque o pai dele tinha dinheiro. Então ele decidiu parar de jogar e excluir o personagem dele. Ele acaba tendo uma conversa com um amigo dele, falando que ele excluiu o personagem dele, e o amigo dele fica super puto porque o personagem dele, pô, era o mais foda do jogo. E ele fala que ele não poderia ficar jogando por mais tempo porque ele tinha coisas na vida dele pra cuidar, tinha uns negócios do pai dele pra cuidar. O tempo passa e descobrimos que na realidade o pai do Prota foi traído e ele acabou perdendo todos os seus negócios, e o impacto disso fez o pai dele ficar em coma e o Prota teve que começar a trabalhar numa loja de conveniência. Então o amigo dele entra em contato com ele oferecendo ajuda, só que o Prota recusa porque pra ele tem que resolver todos os problemas por conta própria. Então o amigo dele vai lá e fala sobre o jogo, pergunta se ele não quer voltar pro jogo, porque hoje em dia o jogo tá dando dinheiro pra caramba se o Prota virar um streamer ou um pro player. O Prota pensa muito e ele vai dar uma olhada em cápsulas de VR, né, que é cápsulas de realidade virtual. Só que quando ele chega lá, ele tem uma surpresa, porque a cápsula é muito cara. Quando ele tá vindo embora, chega um figurante cuzão que começa a tirar onda com a cara do Prota. O Prota pensa em ir embora, só que antes dele ir embora, o figurante fala que tudo que aconteceu com o pai do Prota foi tudo culpa do pai do figurante, e o Prota fica puto, e aí é o gatilho pro Prota resolver voltar pro jogo. Então ele pede ajuda pro amigo dele e eles conseguem ali comprar uma cápsula e o Prota volta a jogar, e ali a gente vai ter o desenvolvimento do Prota voltando a ser o rank 1 do jogo, com todos os conhecimentos que ele tinha. O cara é simplesmente pica pra caramba no jogo, porque em todas as obras de realidade virtual existe um conceito que quanto maior a sua sincronização, né, quanto maior a sua porcentagem, você tem um maior controle do seu personagem dentro da realidade virtual. E o Prota simplesmente conseguia fazer tudo dentro da realidade virtual. Tudo que ele pensava, o corpo dele dentro do jogo fazia. Então o Prota, com todo o conhecimento dele, começa a upar o seu personagem, começa a ficar forte. Ele simplesmente consegue uma invocação ali. Pra mim, essa é uma das melhores invocações de todas as obras, que é o Teng, que é esse ursinho aqui, muito foda. Então, rapaziada, se vocês nunca leram, pode ler sem dó esse daqui. O Retorno do Rank é uma obra que tu pode ler de boa, com tranquilidade. Não tem tantas coisas assim que te pegam, não tem uma premissa tão enorme assim. O único objetivo do Prota é ajudar a sua família e mais nada. Ele pensa bastante em dinheiro, pensa, mas o objetivo principal dele é salvar a família dele e se vingar contra o figurante otário. Então, mano, pode ler sem dó, que vocês não vão se arrepender. Agora, se você tá procurando uma obra calma, de boa, levezinha pra você ler, te apresento o Streamer do Arqueiro Genial. Cara, essa obra aqui eu comecei a ler ela sem muita fé, sem botar muita pilha. Ela te pega dos primeiros capítulos até os atuais. Cada capítulo é gostosinho de se ler. A história gira em torno de Yo Sang-ryu, esse nome que tá aparecendo aqui na tela, porque eu não vou conseguir falar isso. Um cara que já foi considerado por muitos um dos arqueiros mais geniais do mundo dele ali, porque ele era simplesmente um gênio da arquearia quando ele era mais novo. Só que infelizmente ele sofre um acidente e ele acaba ficando com uma lesão no braço dele que o impedia de fazer arquearia, de atirar com a flecha. Então ele começa a viver a vida dele, 10 anos se passam e a gente descobre que ele começou a trabalhar numa empresa, que ele era muito ridicularizado. O chefe dele tratava ele como um otário, e toda vez que ele chegava em casa ele se lamentava porque ele não poderia mais fazer arquearia. Então nesse dia ele começa a assistir uma live de um jogo que era bem famoso na época dele. Então no outro dia ele vai trabalhar e ele descobre que a empresa tá querendo mandar ele embora, e ele vai lá e pede demissão. Essa parte eu não entendi muito bem, porque o chefe dele fala que se a empresa mandar ele embora, ele vai perder o 13º dele, então ele pede demissão pra ele ganhar o 13º. Não faz sentido isso, pra quem trabalhou tá ligado, mas enfim. Então agora que ele tá desempregado, ele tem que arrumar alguma coisa pra ele fazer, e ele decide começar a jogar esse jogo. Então dali, ele vai começar a jogar um jogo lá,
de MMORPG, depois ele vai pra um jogo de Battle Royale, e o cara é simplesmente um monstro, porque dentro do jogo ele vai conseguir usar a genialidade dele com arco e flecha, e ele vai conseguir ganhar de todo mundo ali só usando o arco e flecha, e ele vai ficar famoso usando o arco e flecha. Cara, essa obra aqui, como eu falei, ela é gostosinha de se ler, eu dei uma resumida legal nela, porque eu acho que é melhor vocês lerem ela e tirarem suas próprias conclusões do que eu falar mais coisa dela aqui, porque só o primeiro capítulo já te pega legal, o primeiro, o segundo ali, o terceiro. Quando ele começa a jogar ali, é muito interessante, então só ler, cara, só ler, que vocês não vão se arrepender. Se vocês tiverem o mesmo gosto que eu, né, que na maioria das vezes meu gosto é ruim. Mas enfim, vamos pro próximo. O próximo é o Mestre Domador. Esse daqui, diferente dos que eu já citei, o Prota não tem uma motivação tão enorme assim, de que é pra salvar a família dele, ou é pra tentar recuperar a felicidade dele. Esse daqui não. A história vai seguir o protagonista chamado Ian, que é um arqueiro muito pica ali dentro de um dos jogos mais famosos ali do mundo dele, que é padrão, toda essa obra, o Prota vai jogar um jogo mais famoso, e o Char, do protagonista dentro do jogo, é um arqueiro que tá entre os top 100 da Coreia. Então, a história começa com ele caçando um ogro ali, lutando contra o ogro, então ele consegue finalizar um ogro, e quando ele vai ali pegar as recompensas, ele acaba pegando uma pedra que permitia ele mudar de personagem, porque daqui uns dias dentro do jogo ia vir uma atualização, e com essa atualização ia vir novas classes diferentes, só que tinha um problema. Pra você poder trocar de classe, você teria que resetar o seu personagem, e o Char do Ian já tava no level 93, como eu disse, já era um personagem rank, e ele fica assim quando ele descobre que ele não pode fazer nada com a pedra, porque a pedra não pode ser vendida. Então ele começa a conversar com o amigo dele, e o amigo dele dá a resposta mais sincera que não é pra ele fazer isso. Só que aí o Ian vai lá e lança a braba pro amigo dele, perguntando o porquê o amigo dele jogava aquele jogo, e o amigo dele responde porque o jogo é divertido, e o Ian vai lá e fala: pô, vai ser muito pica eu começar a jogar do zero com a classe totalmente nova. O Ian decide trocar de classe, ele decide desistir do arqueiro dele nível 93, então ele compra uma poção de reset e ele reseta o personagem dele. Passa alguns dias e ele vai lá na guild dos invocadores, porque ele decide escolher a classe de invocador. Então, chegando lá, o mestre da guild fala que para ele conseguir virar um invocador, ele teria que caçar um lobo. Então, o Ian fica um pouco relutante, porque ele tava no nível baixo e um lobo seria um pouco difícil para ele caçar, mas ele decide ir assim mesmo. Então ele vai atrás do lobo, ele acha o lobo, e aqui tem uma parte da obra que eu fico meio assim, porque ele simplesmente desce a porrada no lobo, tenta capturar o lobo, não consegue, ele alimenta o lobo, pra depois descer porrada no lobo de novo. Olha a cara do lobo chorando, coitado do lobo, mano. Mas enfim, ele consegue capturar o lobo, ele volta pra guild, entrega o lobo pro mestre da guild, e assim ele consegue virar o invocador, que era uma das classes secretas que ia lançar com aquela atualização. E daí em diante a gente vai seguir o Ian, com ele aprendendo a usar os poderes daquela nova classe, com ele domando novos bichos. E cara, é muito legal, essa obra é muito divertida. Tem uma parte mais pra frente da obra que o Prota faz uma aposta com o professor dele, que se o Prota ganhar, ele não precisaria mais assistir a aula com aquele professor, porque o Prota tá na faculdade e ele odeia ir pra faculdade. Então, tipo assim, nessa obra o Prota não tem assim um objetivo gigante, um objetivo enorme. Ele só joga o jogo porque é legal, mano. Ele só joga o jogo porque é divertido. E eu acho que me pegou nessa obra é isso. Você acompanhar a jornada do Prota, upando, conquistando novas coisas, só porque ele acha divertido, é muito interessante. Eu dei uma parada nela pra juntar capítulos, então eu não sei como tá ela hoje em dia nos capítulos mais atuais. Então eu não sei se nos capítulos atuais o Prota mudou a visão dele e agora ele tá querendo ser rico, ser famoso. Não sei, mas eu recomendo demais essa daqui, vale muito a pena, mano. E agora eu cheguei nela. Dentre essas que eu falei, essa daqui pra mim é a melhor. As Aventuras de Grid, ou Overgearhead. Eu não sei falar esse nome porque esse nome é um puta nome difícil, mas essa daqui é uma história que se você ainda não leu, vai ler, porque dentre essas que eu te falei, essa daqui é o ápice quando o assunto é manhwa de jogo virtual, mano. Essa daqui é o ápice, o jeito que o protagonista evolui é massa, os personagens em volta do protagonista é massa, o mundo real do protagonista é massa, tudo é massa nessa obra. A história segue Grid, começa com o Grid sendo perseguido, porque ele tinha aceitado a missão de um NPC, que era um conde, de ele achar um item, só que ele acha o item e ele percebe o quão grandioso é aquele item, porque aquele item era um item lendário, então ele deixa a ganância dele subir e ele decide vender aquele item, só que por algum motivo o conde desconfia e aparece ali do nada e manda os seus capachos perseguir o Grid, e no meio daquilo o Grid tenta fugir, só que quando ele vai ser morto, ele
ele decide usar o item, e quando ele usa o item simplesmente muda a classe dele para uma classe lendária. Então ali ele acha que ele vai ficar super forte, só que na verdade ele volta pro nível 0 e acaba sendo morto. É assim que começa a obra, mano. Simplesmente o cara já começa a obra morrendo, só que, cara, eu tenho que falar pra vocês, ele consegue uma classe lendária, que é a classe do Descendente de Pagma, que é uma classe de ferreiro, só que é uma classe de ferreiro extraordinário. E daí a gente vai ver o Grid evoluindo, a jornada do Grid com azar, porque eu nunca vi um personagem mais azarado do que esse. E a gente vai vendo ali, ele desenvolvendo as suas habilidades, ele vai ficando super forte, porque como a classe dele é uma classe lendária, ela dá várias coisas pra ele. Cara, é simplesmente incrível essa obra. Eu já li, já reli, voltei a ler ela de novo agora, quando eu comecei a fazer o roteiro desse vídeo, tanto que o vídeo só atrasou porque eu comecei a ler o retorno do Ranker quando eu comecei a fazer esse roteiro. Aí depois que eu terminei os capítulos do retorno do rank, eu comecei a ler as aventuras de Grid, e por isso que o vídeo atrasou. Eu sinto muito, mas como eu disse, esse é um estilo de obra que eu curto bastante. Então, cara, todas as obras que eu citei aqui, leiam. Se você já tiver lido, leia de novo. Se você não tiver lido, leia. Só leia, mano, só leia, porque é muito incrível você ver o desenvolvimento do Grid aqui. Não é só porque ele tem uma classe lendária que tudo vai aparecer de mão beijada pra ele, não. Até os próprios desenvolvedores do jogo acham que o personagem dele é bugado. Mas, rapaziada, vai chegar uma parte da obra que o próprio azar vai virar sorte. É um bagulho muito louco. Mas é isso, eu espero que vocês leiam e curtam, e comentem aqui se vocês já leram alguma dessas obras, ou se vocês pretendem a ler. E agora eu quero falar de um extra, que é Murim Login, ou Logando no Murim. É parecido com essas obras, mas não é parecido. Ela é uma mistura de solo com jogos de realidade virtual e Murim. É isso, por isso que o nome é Logando no Murim. A história gira em torno de Jin Tai-kyung, um Hunter de rank F, que acabou de ser mandado embora da equipe que ele trabalhava porque ele era simplesmente fraco. Quando ele tava voltando, ele acaba encontrando uma cápsula de VR extremamente velha e ele decide levar pra casa. Chegando lá, o amigo dele vê aquela cápsula e fala que aquilo é porcaria, só que o prota não escuta o amigo dele e deixa a cápsula parada lá no canto, e a história corta e começa a explicar como o mundo do protagonista funciona. Num tempo atrás, portais se abriram pela Coreia e monstros saíram de dentro desses portais e começaram a destruir tudo. Para tentar lutar contra esses monstros, pessoas começaram a despertar, e daí surgiu o Despertados, e como sempre o protagonista é um despertado de rank F que não consegue fazer nada. Então, depois daquela conversa com o amigo dele, eles saem para beber, e o amigo dele enche a cara. Quando eles voltam pra casa, o amigo dele só cai na cama e começa a dormir. E como o amigo dele roncava demais, o protagonista decide dormir dentro da cápsula. Então ele acaba entrando dentro da cápsula, dormindo, e a cápsula liga do nada. Quando o protagonista acorda, ele tá dentro de um jogo de Murim ali, e ele acabou ocupando o corpo do mestre Jin, que o cara tinha o mesmo nome que ele, né? Jin Tai-kyung. E dali a gente vai vendo o protagonista realizar missões ali com o corpo daquele jovem, e ele só pode sair do jogo quando ele completar certas missões, e se ele morrer dentro daquele jogo, ele morre na vida real também. E aqui tem um diferencial, que quanto mais ele fica forte dentro do jogo, ele fica forte na vida real também. Então eu coloquei esse daqui porque, além de ser uma obra extremamente boa, e tem essa pegada também de dar uma mudada de obras de sistema, o sistema dela é mais em volta no jogo, tanto que chega uma parte da história que você não tá nem aí pro mundo real dele, você se importa mais com o mundo ali dentro do jogo, porque o mundo dentro do jogo é bem mais interessante do que o mundo real dele. Mas é isso, mano, eu recomendo demais pra vocês que não leram. Nos últimos vídeos eu vi bastante gente que comentou sobre essa obra, então tá aí, eu ia falar dela em algum momento, porque eu curto muito ela. Mas é isso, rapaziada, obras de realidade virtual pra mim são sempre bem-vindas, eu curto bastante esse tipo de obras. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu só quis comentar aqui pra vocês um pouco do meu gosto. E é isso, obrigado demais por todo mundo que chegou aí no canal. Eu não achei que os vídeos iriam tão bem assim. E é isso, vocês são muito foda. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e é nóis.